Olá, sejam bem-vindos ao Gymcast, o podcast feito para ajudar empresários e executivos de médias e grandes empresas a se tornarem líderes de mercado através da transformação de dados em estratégia de negócios. Eu me chamo Priscila Dias, eu sou advogada sócia na Amaral e Asbeck Advogados, e hoje nós vamos falar sobre o julgamento do ICMS sobre a Tusti no STF. Essa questão ela é bem antiga, mas ela volta agora ao STF, em que o ICMS que o consumidor paga nas contas de energia elétrica, se ele deve ou não incluir os valores referentes à tarifa de uso do sistema de distribuição, a TUST, e a tarifa de uso do sistema de transmissão de energia elétrica, a TUST. Então, ou seja, essas duas tarifas, elas compõem ou não a base de cálculo do imposto. É isso que está sendo julgado no STF essa semana. Então, só para contextualizar, para os contribuintes, não compõe a base de cálculo da TUST. Eles consideram que o ICMS ela deve incidir sobre o consumo de energia elétrica, excluindo essas duas tarefas da base de cálculo do imposto. Já os estados, eles consideram que o ICMS eles deve incidir sobre o valor total, que considera a energia as duas tarifas, que aumenta o imposto a pagar. O ministro Fux, ele concedeu, o mês passado, em fevereiro, uma liminar numa ADI 7195 para suspender o artigo 3º, inciso 10 da Lei Complementar 8796 e introduziu a Lei Complementar 194 de 2022, que esclarece que o ICMS ele não incide sobre serviços de transmissão e distribuição de encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica, também conhecido como a discussão sobre a não incidência de ICMS sobre a TUST e a TUST. Na prática, a energia elétrica do consumidor vai ficar mais cara. Então, pois a inclusão dessas tarifas na base de cálculo do ICMS, ele aumenta o valor do imposto, que é repassado para o consumidor. A decisão dessa liminar não foi definitiva, ela vai ser revista no plenário do STF. Na ADI 7195, os estados contestam vários pontos da Lei Complementar 194, em especial a fixação do teto para o ICMS de combustível e outros bens e as mudanças impostas nos empréstimos que pagam a União e é repassada para os municípios. Então, o julgamento ele foi para plenário no STF, já formou maioria para manter a cobrança de ICMS sobre as tarifas de transmissão TUST e de distribuição a TUST, de energia elétrica. Então, o julgamento no plenário virtual ele começou na sexta-feira passada, dia 24, e vai até no dia 3 de março. Então, dos 8 ministros que já votaram, apenas o ministro André Mendonça divergiu até o momento. A maioria dos ministros que já votaram, então a Corte já referendou a decisão do ministro Fux, da liminar, dia 9 de fevereiro. A determinação atendeu o pedido dos estados que alegavam a perda bilionária com a retirada desses tributos. A medida liminar ela suspendeu as mudanças na base de cálculo do ICMS imposto pela Lei Complementar 194, que foi aprovada pelo Congresso no ano passado. Então, a lei também determinou um teto para a alíquota do ICMS sobre energia elétrica, combustível e outros itens enquadrados como serviços essenciais. Então, o voto a favor da cobrança do ministro Fux foi considerado, então, o impacto dos cofres públicos apontado pelos estados. E ele diz assim, que a estimativa é que a cada 6 meses o Estado deixa de arrecadar aproximadamente 6 bilhões e que também poderá repercutir na arrecadação dos municípios, uma vez que a Constituição Federal determina que 25% da receita arrecadada com o ICMS pelos estados deve ser repassada aos municípios. Então, esse foi o voto do ministro Fux. Na prática, apesar da mudança aprovada em lei, a maioria dos estados manteve a cobrança sobre as tarifas da transmissão e distribuição de energia. Então, foi feito um levantamento pela Associação Nacional dos Consumidores de Energia, que diz que 19 estados descumpriram a norma. Outra justificativa também no voto do ministro Fux foi que o motivo pelo qual os estados permaneceram cobrando o tributo residia na dificuldade de regulamentar o teor da lei complementar. Então, considerando a complexidade dos componentes da tarifa da energia elétrica. Dizer que sem a regulamentação da Secretaria da Fazenda sobre como deveria ser feitas as exclusões, não se tornava possível a redução da base de cálculo do ICMS. Em conclusão, os presidentes do STF, de acordo com os votos emitidos semana passada, então apontam realmente para a derrubada da liminar, que está em pauta no plenário virtual, que finaliza dia 3. Se mantida, então, que se limite a anular, então, o artigo da Lei Complementar 194, que exclui o ICMS da TUST. Então, restaurando o status anterior. Então, eu preciso acompanhar esse julgamento. Então, tudo indica que vai ser derrubada a liminar. Eu espero que vocês tenham gostado do tema. Qualquer dúvida, entre em contato. Tenha uma boa semana.